Fala pessoal, vou fazer um vídeo aqui num formato um pouquinho diferente. Eu tenho as luzes e normalmente estava gravando com as luzes natural daqui da sala. Aí eu peguei, coloquei, mudei um pouquinho a posição. Eu queria gravar mais escuro. Vamos ver se gravando com um ambiente mais escuro fica mais interessante, com a luz aqui um pouquinho mais lateralmente, tá? Eu queria gravar mais escuro, mas vamos ver como é que fica assim. Bom, dos livros, eu vou começar por esse daqui, que é o Existe a Hora Certa de Se Separar. Por quê? Porque é uma pergunta que todo mundo já me fez. E todo mundo assim, as pessoas que falam comigo e estão ou na terapia ou no aconselhamento e estão em momentos de pensar em se separar, faz essa pergunta. Todo mundo foi um jeito ruim de falar. Por que as pessoas me perguntam? Porque eu já me separei. Então as pessoas falam, e aí, tem uma hora certa? Então eu lembrei desse título e coloquei. Então as pessoas têm dúvida de saber se fica no relacionamento, se sai. Não só nos atendimentos que eu fiz e faço, mas as pessoas que eu conheço também perguntam faz essa mesma pergunta. Então eu resolvi colocar isso como título desse e-book. Eu coloquei um guia rápido para te colocar para pensar. Por quê? Porque essa é uma decisão pessoal. E esse é um assunto bem interessante. As pessoas às vezes terceirizam as suas próprias decisões para outras pessoas. Então a ideia do e-book não é te dizer o que você tem que fazer, no sentido de, não, vai lá e... Só tem um caso que eu falo assim, esse caso você tem que se separar, que eu recomendo, que é o caso do relacionamento abusivo, porque isso aí não tem futuro. Não tem futuro. Então, se não tem futuro, é correto para a segurança e para a sua própria vida ou dos seus filhos você deixa esse relacionamento, isso não vai funcionar. Então eu estou em outros profissionais também da área, não só de segurança também, porque a escalada de violência ela não vai diminuir, ela só vai aumentar. Então não faz sentido permanecer mesmo, não tem outra forma, a não ser que a pessoa, acho que eu até coloquei, se a pessoa vai se cuidar, é um caso mais leve, ela vai fazer uns cursos que tem, até o Ministério Público tem esses cursos, para a pessoa se cuidar e ela se tornar um homem, normalmente com os homens, né, um homem melhor, ou se for a mulher também, num relacionamento abusivo, ela se tornar um ser humano melhor e poder respeitar outra pessoa sem agressões, sem esse tipo de coisa. Mas do resto, tem violência num relacionamento, não é recomendável você ficar num local que você está com risco da sua própria vida. Essa é a exceção que eu coloco e eu falo no livro. Então, a ideia do guia rápido para te colocar para pensar é porque realmente antes de tomar uma decisão séria dessa na vida, você tem que saber o que você está fazendo. Então, vou passar aqui rapidinho pelos títulos, né, dos capítulos que eu deixei. É um livro, tá balançando aqui, é um livro bem rapidinho para ler, uma leitura rápida. Eu coloquei, falo da introdução, vocês vão ler lá, conhecendo os meus problemas. É necessário que você conheça, você reflita sobre os seus próprios problemas, não só no relacionamento, mas na sua própria vida. Por quê? Para não correr o risco de você estar descarregando no relacionamento um problema que já é seu. E você saindo dele, seus problemas vão continuar. Não vão terminar porque você terminou o relacionamento. Analisando o histórico do relacionamento é a segunda parte, que é realmente o que você tem que fazer. Analisar se o seu relacionamento tem 3 meses ou 3 anos, você vai analisar esse período e como que nesses ciclos de 3 meses, por exemplo, eu tenho 3 ciclos de um mês. Então eu observo como é que foi nesses 3 meses. Se eu tenho 3 anos, tenho muito mais período para comparar. E como foi o primeiro ano? Como foi o segundo ano? E esse terceiro? Eu comparo para ver se está tendo piora ou melhora. Né? E outras comparações que eu coloco lá. Confrontando a idealização com a realidade. Isso é bem interessante porque tem muitas pessoas que analisam o relacionamento com base naquilo que elas queriam que fosse e não com aquilo que ela realmente tem no relacionamento. Então, é uma forma errada de você analisar e você apenas olhar da forma como você gostaria que fosse ou se basear no relacionamento de outra pessoa. Isso também não vai ajudar. O que vai ajudar é você realmente olhar como aquilo de fato é, olhar a realidade e não aquilo que você gostaria. Um outro capítulo que tem é superando a barreira da dúvida. Que as pessoas passam muito tempo às vezes na dúvida e o tempo vai passando, você fica com aquela questão contigo que vai te atrapalhando e também atrapalha outra pessoa. Né? Você não está atrapalhando só você está atrapalhando o outro, né?
Então é uma forma também de autocuidado e cuidar da outra pessoa. Se você tá ali e não sabe para onde vai, você prende você mesmo e prende o outro junto. Então, superando a barreira da dúvida é você olhar toda essa análise, conhecer os problemas. Eu dou nessa parte aqui para você olhar bem e sair para tomar uma decisão, tá? Você que vai tomar a decisão. A outra parte, o plano de fuga, eu coloquei o plano de fuga porque assim, em muitos relacionamentos realmente você tem que sair, no caso que eu comentei do relacionamento abusivo. Mas aqui foi uma brincadeira do plano de fuga, que assim, como é que eu saio no relacionamento? Eu tenho que pensar, e aqui o relacionamento pode ser um casamento, pode ser um namoro ruim, alguma coisa do tipo. Como é que eu saio disso? É simples. Quando que é mais complexo? Então coloquei algumas ideias no plano de fuga. Perdas e ganhos é bem interessante, vocês, quem for ler, porque todas as nossas decisões têm aspectos que a gente está perdendo, e essas perdas e ganhos é algo da nossa própria mente. Começo explicando sobre isso. Essa sensação de estar perdendo ou estar ganhando e nas decisões complexas da vida é algo nosso interno. Então a gente, na mesma decisão, dentro da gente a gente ganha, e na mesma decisão tem a nossa parte que queria que fosse um pouquinho diferente, então ela perde. É bem interessante isso. Como será o futuro é o último capítulo. Quero que vocês, quem leu, faça o feedback, escreva aqui no... isso eu acabei de publicar, né? Conforme vocês forem vendo esse vídeo ao longo dos meses, quem lê, escreve aqui, dê o feedback aqui no Instagram. Se esse vídeo for para o YouTube, também escreve ali no YouTube. Tá bom? É isso. Fechei a análise desse primeiro e-book. Na verdade é o mais recente, mas é o primeiro vídeo que eu fiz.